Shalom, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha perspectiva, né, a minha visão. Eu não estou ensinando nada, não estou ensinando nenhum conceito, tá? Sobre um determinado assunto, né? Quando eu estive em Israel, né, graças a Deus ele me deu a oportunidade de estar lá, eu vi e vivenciei várias experiências e também observando o estilo de vida das pessoas, né, principalmente das mulheres, né, eu vi muita humildade, né. É claro que existem muitas pessoas arrogantes, não importa se aqui em Israel ou em qualquer lugar do mundo, pessoas arrogantes sempre vão existir, mas a minha visão, o primeiro impacto que eu tive foi da humildade que as pessoas têm de maneira geral, né, em se vestir, enfim. E isso me veio a despertar uma coisa, assim, dentro de mim, que é a Hassidut, né? Como eu posso... É um tema um pouco complicado, assim, porque as pessoas podem interpretar mal, né? Mas, lendo um pouco sobre os conceitos, sobre a filosofia hassídica, né? Eu me encontrei, assim, em vários desses conceitos, né? E lendo a Bíblia mesmo, lendo a Torá, a gente encontra várias citações, várias fontes ali que não está escrito Hassidut ou Hassidismo ou, né, nada disso, mas que trazem um embasamento para essa filosofia hassídica, né? E em Isaías 57 tem um texto muito bonito que diz também assim que Hashem, ele habita em um lugar alto e santo, mas que ele também habita entre os humildes, né? O contrito, o humilde de espírito, né? Então, em vários momentos também o Mashiach, né? Yeshua, ele também fala sobre a humildade, sobre a gente ser como crianças, né? Sobre a gente ter o coração puro, né? E isso, pra mim, né, claro, isso tem um nome, um conceito, Hassidut, né, que é mais moderno, mas que eu encontrei um nome pra uma linhagem que eu admiro muito, né? Uma linhagem de raciocínio, de comportamento, né, posso dizer assim. E antes do século XVIII, existia uma certa hierarquia, posso dizer assim, uma hierarquia no meio judaico, né? Existiam os eruditos, os sábios, né, de Torá, existiam os judeus mais comuns e existiam os analfabetos, né? E houve como eu posso dizer, surgiu, né, um grande sábio que mudou a filosofia, né, como eu posso dizer, o percurso dessa hierarquia, né, que exaltava os pequenos, os humildes, né, os analfabetos, vamos dizer assim, né, que eles sim eram elevados espiritualmente, né. E estudando um pouco sobre os rabinos de forma geral, né, a gente encontra na história do judaísmo o Rabino Akiva, né, que até os seus 40 anos, se eu não me engano, ele era completamente iletrado, né? E aí, que ele fazia? Ele cuidava de ovelhas, pastoreava ovelhas, né? E um dia ele levou essas ovelhas até um riacho e para dar elas de beber, né? E aí ele viu que tinha uma pedra dentro desse riacho que estava com uma funda, né? Com um buraco, uma funda, algo assim. De tanto que a água daquele riacho corria e batia naquela pedra, com o passar dos anos, aquilo foi amassando a pedra, vamos dizer assim, né? E aí ele pensou assim, se a água que tem um aspecto mole, né, pode furar, né, pode penetrar nessa pedra que é dura, né, então essa Torá também pode entrar no meu coração, né? E ele disse isso, imagina, ele já tinha certa idade, né, completamente analfabeto, e ele se tornou um dos grandes sábios da sua época e tinha mais de 24 mil seguidores, me corrijam se eu estiver errada. E isso mexe comigo, assim, porque a gente não precisa ter um mestrado, um doutorado em filosofia da religião, ou
enfim, sabe? Para você servir a Deus, para você cumprir Torá. Na nossa humildade de essência, de pensamento e até de conhecimento, né? A gente sim pode estar fazendo a vontade de Deus, né? E teve um discípulo de Hillel que ele chegou para ele e perguntou assim: me ensina a Torá enquanto eu fico em um só pé. E ele disse assim: não faça para os outros o que você não quer que façam para você, né? Isso é Torá, né? Vá e ame seu próximo, o resto é comentário. Então, isso também tá dentro dos, como eu posso dizer, da prática da Hassidut, né? É você amar o seu próximo, é você se importar com as necessidades do próximo, né? E uma dessas coisas que eu vi na prática, né, foi quando em um Shabat a gente estava em Israel, a gente estava em Israel, né? E a gente estava eu e as meninas, a gente estava no Kotel, né? Aí a gente rezou no Kotel e subimos um pouco. E aí a gente ficou ali no pátio, ali perto da onde ficava a fonte lá de Netzilat Yadai, né? E aí chegou uma senhora com uma caixa de pãezinhos, parecia tipo fatia húngara, sabe? Um pãozinho assim. E ela estava oferecendo, né? Fazendo uma certa tzedakah, né? Para as pessoas que estavam ali rezando no Kotel, né? Ela estava dando, eu estava com fome, como sempre, e peguei aquele pãozinho, ela me deu assim, com muito carinho, era uma senhora, né? Eu peguei ela foi, não. Aí colocou mais pães na minha mão, né? Aí eu dividi com as meninas, né? Enfim. Mas isso pra mim é se importar com o próximo, sim, porque a gente não tá acostumado com essas atitudes aqui no Brasil, né? E mesmo em outros lugares, né? Dificilmente você vê pessoas assim, realmente servindo ao próximo. Era só um pãozinho, mas pra mim é uma coisa que mexeu muito comigo, né? Aquele simples pãozinho, pela atitude dela de se preocupar com as pessoas que estavam ali rezando, né? Que poderiam estar com fome. E meu Rosh Moshe, ele me ensina muito também sobre isso, sobre a humildade, sobre você liderar com humildade, sobre muitas coisas. E em uma das conversas que eu tive com ele sobre Hassidut, né, ele mostrou um dos maiores exemplos de humildade, de amor ao próximo, né, que está no Messias, né, que era pobre, né, humilde, mas que tocava o coração das pessoas quando falava, quando chegava, né. E eu acho que isso é importante, né? É você cumprir essa Torá. É essa Torá que te ajuda a amar o próximo, sabe? É a Torá que te ensina a ser humilde, né? Até virou meme, né? Aquele versículo que diz assim, que os humilhados serão exaltados, né? E é realmente isso, né? Os humildes, as pessoas, os iletrados, assim como Rabi Akiva, né? São esses que têm... que tá em suas mãos, assim, a atitude de amar ao próximo e com isso aproximar a volta, né, de Mashiach. E que isso, e você pode ler na Torá, né, em todos os escritos falam muito sobre humildade, sobre amar o próximo. Isso é a Torá, né, é amar o seu próximo. E então que a gente possa estudar a Torá não com o objetivo de ser um grande erudito. Não há mal nisso também, entendam, né? De ser um grande erudito para construir uma hierarquia, para que você seja admirado. Oh, como ele é um cumpridor da Torá, meu Deus. Não, mas no sentido de amar e servir ao próximo, porque senão de nada adianta, né? Se a gente não tiver amor ao nosso próximo, né? Nem que a gente fale... em outras línguas, nem que a gente faça 1001 coisas e que a gente seja grande e uma celebridade, não vai adiantar de nada, né? Então, que a gente possa ter amor, empatia, né? Isso é Hassidut. E pra mim, né? Lembro que eu estou dizendo assim sobre a minha visão, né? E é muito tocante a gente se importar com as necessidades do nosso próximo, né? Porque... e como a gente pode trazer isso para os nossos dias, né? De uma forma rápida, assim, simples. Sobre o que a gente está vivendo hoje, né? Essa pandemia.
Então, como a gente pode cumprir Torá no sentido de ajudar o nosso próximo, né? Nesses dias que a gente tá vivendo, é fácil, né? Se você tem um vizinho que talvez esteja num grupo de risco, que seja idoso, liga pra ele, pergunta se ele precisa de alguma coisa do mercado, vá fazer as compras pra ele, leve um remédio, algo que você, né, que para poupá-lo de sair de casa, né? E ajude as pessoas conforme você pode, né? Não espere autoridades para isso, né? Ou um exemplo da mídia para você começar a fazer, a praticar Ahavat Hesed, né? A praticar a bondade, né? Então, que a gente possa realmente ter uma vida significativa na vida das pessoas, né? Não somente acumular conhecimento como eu posso dizer, para autoafirmação, né? E esse é o meu ponto de vista, eu não estou explicando o que é Hassidut, como surgiu, enfim, isso aí você dá um Google aí ou pergunta para o seu rabino, né? Mas é a minha percepção, o que eu entendo por, né? E o vídeo ficou um pouquinho longo, me desculpem, mas esse era um tema que eu queria falar um pouquinho sobre. E comentem aqui, conversem comigo as experiências de vocês, o que vocês entendem, o que vocês gostam de fazer, o que vocês se identificam dentro do judaísmo, que é um só, mas tem várias linhagens, vamos dizer assim, né? Comentem aí também que tipo de vídeo vocês gostariam que eu fizesse, né? Falando sobre algum tema. Lembrando que eu não sou nenhum expert em nenhum assunto, né? Eu apenas estou aprendendo, né? Assim assim como todos, né, na vida devem aprender com o próximo, eu também estou aprendendo. Então, comentem aqui no vídeo ou me sigam nas redes sociais. Vocês podem me mandar mensagem no direct do Instagram também, no Facebook, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo. E realmente espero que vocês gostem e curtam esse vídeo, compartilhem com alguém que você acha que vai ser relevante para ela, né? E é isso, espero que vocês gostem, que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo. Lehitraut.